Olá a todos, bem-vindo ao episódio 3 do podcast The Stories. E agora aqui vou apresentar o nosso convidado, Mário Alves. Tudo bom, Mário? Como é que você está? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo certo. Beleza, obrigado aí pela presença, pelo convite, tá? Então vamos bater um papo hoje. E, Mário, a gente normalmente fala do histórico, o currículo, sei lá o que, ele só fala no final, tá? Mas eu vou começando tocando o assunto, no final a gente começa, você vende teu peixe aí, tá? Então vamos lá. Mário Alves, Rapadura Valley. Rapadura Valley, ecossistema de inovação. Comunidade de startups. Comunidade de? Startups. Olha aí, correção, tá? A pergunta que eu faço é o seguinte: como surgiu? Como o Mário entrou, como o Mário se envolveu? Conta um pouquinho dessa história aí do Rapadura para a pessoa conhecer quem é Rapadura Valley, o que faz, né? E principalmente o início dessa história. Boa. Vamos dividir a história em 3 pontos. Primeiro que existe o Rapadura Valley, existe como o Mário entrou no Rapadura Valley e existe como eu passei a ser uma das lideranças que atua com diversas iniciativas hoje dentro da comunidade. Primeiro marco, criação da comunidade. Como é que aconteceu? Em 2012, na Elephant Coworking, a gente teve um Startup Weekend, que aí isso é uma competição, né, que acontece de sexta de noite até domingo à noite, 3 dias basicamente ininterruptos ali, em que pessoas que não se conhecem na sexta-feira... Isso ainda não era Rapadura ainda não. Isso é a criação da Rapadura. Criação da Rapadura. Criação da Rapadura Valley. As pessoas se reúnem para conversar sobre ideias. A partir daí tem a metodologia que vem da Techstars, lá de São Francisco, Califórnia, tudo é um negócio espetacular. E no domingo à noite, essas pessoas que se conheceram na sexta fazem um pitch de uma ideia, de um negócio que pode inclusive até ter vendas durante esses 3 dias, para receber ali uma avaliação de ser primeiro, segundo, terceiro lugar, receber prêmios e tudo mais. Ao final desse Startup Weekend, que inclusive a Agenda Edu participou, né, foi onde a Agenda Edu nasceu em 2012. Inclusive, segundo lugar, não ganhou o Startup Weekend, foi segundo lugar, que hoje a Agenda Edu é um dos maiores expoentes de startups aqui no Ceará, até do Nordeste. Isso. Inclusive Brasil, né? Esse pessoal que estava lá no Startup Weekend se reuniu e falou: rapaz, é interessante pra caramba isso aqui. É um hackathon? É tipo um hackathon. Explica pro pessoal o que é um hackathon, que às vezes que o nosso público aqui não conhece, né? Então, olha aí, o Márcio surgiu na ideia de juntar startups ou pessoas que tivessem ideias, né? Não eram startups ainda, era mais no processo de ideação ainda, né? Que iam se tornar aí negócios e tudo mais. Me explica pessoal, o que é esse hackathon, esse encontro, isso aí? A gente tem o Startup Weekend, né? Que é uma espécie de hackathon. Vamos explicar o que é um hackathon. Explicar o hackathon para o pessoal que não conhece. Tem 2 possibilidades para o hackathon. O hackathon ele pode ser um hackathon já direcionado, em que você já tem desafios pré-selecionados, que as pessoas se reúnem para trabalhar de forma intensiva, que aí pode ser intencional e intensa, né? De forma que pode ser durante uma madrugada, durante um dia, no máximo 3 dias, mas já vi hackathons até durante 5 dias, uma semana. Você está falando direto? Direto. Dormindo lá? Dormindo num lugar com pizza, né? Aí é regada a pizza, cerveja, refrigerante. É um espaço meio insalubre, assim, eu diria. Mas que muitas ideias boas surgem dessa ideia de juntar a galera boa num lugar para trabalhar de forma direcionada num desafio que pode ter sido propiciado ali por uma empresa, por um governo, por uma comunidade. Existe essa possibilidade. Isso é um tipo de hackathon. O outro tipo de hackathon já é um hackathon aberto, em que você define uma temática e a partir dessa temática você reúne pessoas para conversar sobre quais são os problemas que existem, e aí isso acontece dentro do hackathon, né? Não é uma etapa anterior ao hackathon. Dentro do hackathon, as pessoas passam por uma metodologia que envolve definição, procura por um problema, validação desse problema, procura por uma solução, valida a solução e aí começa a pensar em modelo de negócios, venda e escala. Esse problema, ele é a temática do hackathon? Você gera uma temática, tipo uma dor que eles têm que resolver, ou cada um escolhe a dor e vai embora? Cada um escolhe a dor e vai embora. Por exemplo, né, no Startup Weekend já existiu cidades inteligentes, já teve de mobilidade, certo. Já teve de impacto socioambiental, já teve um focado em universidades. Então a temática é a universidade. Aí as pessoas se reúnem, que aí esse, por exemplo, foi um SW que eu ajudei a organizar, né? Fui co-organizador, junto com Marília Coelho, Wesley,
o Wesley Lucena, Felipe Bessa, Igor Benevides, uma galera muito boa que se uniu para fazer esse SW acontecer lá na Uni7, em 2017, inclusive. E a temática era universidades, a maioria dos participantes eram universitários, mas era um evento aberto, né, qualquer pessoa poderia participar. E eles, lá no dia, na sexta-feira à noite, eles se reuniram e pensaram, poxa, quais são as ideias que existem, quais são as possibilidades que a gente tem para conseguir trabalhar dentro da universidade. Será que é uma questão de como os professores emitem as aulas para os alunos? Será que é uma questão das aulas serem online e não serem tão proveitosas? Será que é o deslocamento até chegar à universidade? Como os próprios universitários encontram a sala de aula? Como eles entendem quais são as cadeiras que existem? Problemas que existem ali dentro da universidade. E essas pessoas ficaram de sexta-feira à noite até domingo à noite pensando em soluções, que jornada, pensando em possibilidades e apresentando isso para uma banca de jurados que eram de pessoas que eram expoentes do ecossistema. E já tem um patrocinador, né, para poder... Existem diversos patrocinadores. No caso do SW, é um evento pago. O ingresso gira ali em torno de 80 a 120 reais. E isso dependendo do lote, né, que você adquirir. E existem os patrocinadores também. Então, patrocinadores ao longo dos anos, né, Nossa Fruta, Dias Branco, pessoal de camiseta, né, Pé na Areia já patrocinou, então teve várias possibilidades aí para poder ajudar o ecossistema a crescer. Aí como é que surgiu então desse hackathons, o que aconteceu depois? Pronto, o pessoal se reuniu e percebeu, rapaz. Isso em 2017, isso em né? 2012. 2012. 10 anos atrás, né? O Rapadura Vale, inclusive, está fazendo tecnicamente 10 anos esse ano. Né? Então a gente tem 10 anos que pessoas decidiram, né, se reuniram ali para falar sobre startup, falar sobre ecossistema, sobre inovação. Certo. Essa galera se reuniu em 2012 e falaram, olha, existem comunidades no mundo que se reúnem para falar sobre esses temas e começam a pensar juntos em como melhorar o ecossistema. Certo. A partir daí começaram conversas, iniciativas pequenininhas ali que foram se materializando e é assim que funciona normalmente quando a gente vê o Brasil, né, comunidades de startups que são geradas muitas vezes a partir de Startup Weekends, realmente de hackathons que ocorrem. As pessoas ficam sentindo falta de com quem conversar. Poxa, quem que será que está fazendo inovação aqui na cidade? Quem é que está fazendo uma startup? Quem está pensando em tecnologia? Muitas vezes é uma pessoa que está ali, é meu vizinho, mas a gente não conversa. Então a comunidade de startups ela vem com esse objetivo de conectar e dar visibilidade. E aí essa galera começou a se reunir e conversar. Em 2014 foi ter uma votação para definir o nome. Então foram 2 anos de conversa, de estruturação, de articulação, de organização, de entendimento do que é que poderia ser aquilo ali. Em 2014 teve a votação no Facebook para definir o nome. E foi daí que saiu o Rapadura Vale. Foi um nome fantástico, né? Tal do Rapadura Vale. Rapadura Vale é vários nomes. Genuíno. Mandacaru, Cajuína, né? Que inclusive existe uma comunidade startup do Piauí que é Cajuína Vale. Né? Então a gente consegue perceber que existem várias possibilidades de nomes. E aí veio o Rapadura Vale, foi o mais votado e foi escolhido. Essa é a história do surgimento do Rapadura Vale. Certo. Enquanto comunidade, de 2014 até mais ou menos 2017, ela existiu de uma forma um pouco amorfa. Assim, até 2016, ela era realmente só pessoas que se comunicavam e tal, e conversavam sobre startups, alguns encontros que existiam, mas nada muito estruturado, nem eventos, assim, eu diria. Mas em 2016, aí a gente teve o Startup CE, que foi tocado pelo Sebrae na época, pela Marília Diniz, e aí criou-se o primeiro grupo, que foi um grupo do Startup CE com as startups que participaram do programa, e desse grupo nasceu o grupo de WhatsApp do Rapadura Vale. O grupo do Startup CE virou o Rapadura Vale 1. Como foi que eu entrei na comunidade? Então era um grupo do WhatsApp, né? Aí começou a criar-se um grupo do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação da comunidade. Certo. Então, nesse momento aí, eu já fazia parte, eu participei do Startup CE pela Aula Go, que na época 2 amigos meus que eram empreendedores, estavam trabalhando no projeto, que era o Bruno e o Renan. E eles falaram, rapaz, você tá tendo Startup CE, vamos lá com a gente, tal, tu vai fazer parte aqui da startup, ajudar a gente e a gente entra lá também. Aí o Rapadura, nesse período aí, ele foi crescendo, foi aumentando a quantidade. Exatamente. Mas isso ainda de uma forma muito simples, eu diria. A minha entrada no Rapadura Vale aconteceu por meio do Café com Startup. Que inclusive você, grande Paulo, foi lá palestrar. Né? Rapaz. Em 2017 isso. 2017, eu me lembro. 2017.
você vê 5 anos atrás, né? Paulo Carvalho, Paulinho Gente Boa, como a gente chamou ele lá. Paulinho Gente Boa. Paulinho Gente Boa, que chegou lá, super tranquilo, super engraçado, cara super de boa e com autoconhecimento, né? Com muito conteúdo para passar pro pessoal. Que a gente no Café com Startup, né? A gente organizava, foi um grupo de alunos da engenharia de computação que iniciou. E foi no UFC, não foi? Não? Foi da UFC. Foi no UFC, Café com Startups. Mas Federal do Ceará. Que é um projeto do programa de extensão SEMP, do Sem Empreendedorismo. O Café com Startup era um projeto do SEMP. Então, como é que funcionava? A gente trazia pessoas do ecossistema para conversar durante 1h30. Aí você já expande, você sai da comunidade de startup já começando olhando o ecossistema de inovação, né? E aí era o Café com Startup, né? Esse foi aí é o segundo marco, que é como eu entrei no Rapadura Valley. Isso, aí é que eu tô curioso. Então, no Café com Startup, eu fui selecionado para a segunda turma, a primeira turma de fundadores, né? Que aí é Gustavo, um pessoal muito bom que criou o Café com Startup dentro da UFC, dentro do SEMP, inclusive, com a ajuda do professor Abraão, e vários outros professores que participaram desse nascimento. E daí veio a segunda turma, que eles selecionaram, e eu fiz parte dessa segunda turma. E aí foi junto com o Felipe Bessa, que aí já passou por Ambev, já teve a sua própria startup, já organizou coisas com várias coisas no ecossistema, já organizou o Startup Weekend. A gente tem o Wesley Luceda, que passou pelo Corredores Digitais, hoje está em Novinal. A gente tem a Igla Benevides, que passou pela Intention Ventures junto comigo, inclusive, e com o próprio Felipe Bessa. A gente trabalhou com curso de impacto socioambiental, já com inovação. A gente, depois ela passou por outras iniciativas e, inclusive pelo setor de inovação da Apvida, por exemplo, também. E eu, que estava no Café Startup, também liderando o grupo, e comecei a perceber que realmente existia um ecossistema de inovação. A gente começou a perceber que existiam muitas pessoas que trabalhavam em prol da inovação, mas essas pessoas ainda não se comunicavam tão bem. E aí a coisa já, assim, existe, porque às vezes as pessoas acham que ecossistema de inovação se resume às comunidades de startup, mas não, né? Existe inovação dentro das organizações, e aí começa a fazer as conexões, até que ponto as startups podem ajudar entre os hubs, né? E aí vem o governo também com algumas iniciativas públicas. E esse é o caminho, e o Rapadura Valley, nesse sentido, foi o pioneiro em fazer essa catalisação lá atrás, né? Com certeza. Até 2019, né, que aí foi um trabalho muito positivo da Marília Diniz, em 2017, 2018, 2019, que aí foi Marília Diniz, Marluz Távora, Thiago Amarante, Raíza Laporta, Denise Barroso, César Rabelo, muitas pessoas, né, que trabalharam ali, especialmente nesses 3 anos, para conectar a comunidade. Aí vieram eventos como o Silicon About, Startup Weekend explodiu em Fortaleza, a gente passou a ter uns 10 edições, 15 edições por ano. O pessoal pôde se reunir, conversar sobre startups, que era uma coisa que não acontecia. E esse grupo, né, esse pessoal que trabalhou até 2019, trouxe ali um sentimento de comunidade. Inclusive, culminando no final de 2019 com o prêmio de Comunidade Revelação, lá na Startup Awards, do Case, que é o maior evento de inovação e empreendedorismo da América Latina, que é tocado pela Associação Brasileira de Startups, sendo premiado como uma comunidade de revelação. Então, isso daí foi muito fruto do trabalho deles de o ecossistema de inovação começar a se identificar como uma comunidade, começar a entender que existia um grupo de pessoas que poderiam se ajudar ali. Como foi que eu virei uma liderança? E aí vem o terceiro ponto, né, o terceiro marco, que é a partir de 2020. Como foi o processo, né? Em 2019, inclusive, a gente começou a ter... foi interessante, porque foi um momento em que a comunidade ganhou a comunidade de revelação e, ao mesmo tempo, estavam tendo muitas brigas internas. O pessoal não estava conseguindo se organizar porque estava começando a estruturar um pouco mais a comunidade, mas começaram a ter muitas dúvidas, muitas conversas difíceis assim, sobre essa é uma pergunta que eu queria fazer, porque é uma pergunta que as organizações, elas sempre colocam sobre a questão do empoderamento e da estrutura organizacional em rede. Eles concordam que é muito difícil você fazer uma estrutura de rede porque você precisa dar empoderamento. E empoderamento gera conflito. Foi mais ou menos isso que você está querendo dizer que aconteceu com o Rapadura? Eu diria que sim. Foi algo nesse rumo mesmo, interessante, inclusive essa pontuação. A forma como aconteceu é que, ao longo dos anos, algumas pessoas tentaram colocar uma estrutura, trazer algum tipo de organização, só que sempre a própria comunidade, né, as próprias pessoas repeliam essas lideranças. Por quê? Porque
aquelas lideranças que de alguma forma ou de outra estavam mais focadas em motivos motivos egoístas do que motivos altruístas. Estavam pensando muito mais na sua empresa, na sua consultoria, na sua organização, na sua instituição para fomentar o Rapadura Valley. O Rapadura Valley seria uma ferramenta daquela empresa, daquela instituição, daquela pessoa. E a comunidade percebia isso e repelia. Por que que em 2020... Você está falando, tipo assim, a Expert chega para você e fala assim, olha, eu vou patrocinar os eventos, eu vou fazer tudo, mas eu sou o único patrocinador, mais ou menos por aí? Coisas desse tipo que aconteceram em 2018. Aí afere todo o conceito de comunidade aberta. Só vai ter um evento, só vai ser em tal lugar. Se as pessoas dentro da comunidade fizerem conexões, tem que ganhar 10% em cima de cada conexão. Não acontece dessa forma. Então, a partir de quando foi 2019, inclusive eu saí do Rapadura. Em 2019 eu estava tão chateado, eu fiquei tão triste, né? E, assim, eu olhei para aquela comunidade e fez só brigas. Falei, não, isso a gente também está falando de pós-eleição e tudo mais. Então foram vários problemas que aconteceram. Saí da comunidade. Quando foi em 2020, veio falar comigo André e Marília e falou assim, Mário, vamos voltar para a comunidade, cara. Sei que você tem boas ideias, sei que você é um cara que consegue articular, conversar. Em 2020. A gente está falando de pandemia, né? Já estava rolando pandemia, o coronavírus rolando. Isso deve ter sido metade de março, alguma coisa do tipo. E começou a falar sobre, não, Mário, volta para a comunidade, a gente quer organizar isso daqui. Eu acho que você é um cara que pode trazer esse tipo de organização junto com a gente. Aí foi o The Back. E aí foi que voltei para a comunidade, né? Voltei para dentro do grupo do WhatsApp, inclusive, estava muito distante, voltei até para o grupo do WhatsApp. E aí começamos, né? E foi um projeto muito bonito, né? Camila Forte, Marília Diniz, Fábio Ortiz, Martônio Mendes, o grande Alexandre Holanda, né? Infelizmente perdemos para a Covid, uma grande pessoa, uma grande mente aí do Rapadura Valley que a gente perdeu para a Covid e que era um cara que estava trabalhando muito forte na estruturação. Então, quando a gente pensa nesse grupo, esse grupo conseguiu fazer o quê? A gente estruturou a comunidade dando um guia do grupo. Então as pessoas quando entravam no grupo, elas entendiam que aquilo era um grupo do WhatsApp que tinha um documento para ser lido. Tinha regras de boa convivência. As pessoas não podiam sair xingando umas às outras. Ia ter um problema ali. A gente ia ter uma boa prática. É uma política. Uma política do grupo. Porque não existe os conceitos do sistema de gestão de inovação, existe a necessidade de criar políticas. Né? E essas políticas, elas realmente criam um norte, né? Norteiam aí os objetivos, o propósito da comunidade, o propósito da inovação, o propósito das coisas. Então vocês retomaram essa questão de ter que ter uma política, mesmo numa comunidade aberta. Né? Exatamente. Isso é importante. Inclusive a frase, né, que a gente, nas nossas conversas, inclusive o próprio Lei, né, trouxe também a frase, foi a ideia de que qualquer um pode entrar, mas não de qualquer jeito. Beleza. Gente, então finalizando aqui esse bloco aqui, próximo bloco, já que a gente entendeu a história do Rapadura, agora vamos entender o que é o Rapadura dentro do Brasil, Rapadura com relação às comunidades internacionais, né? E depois vamos saber como é que as startups podem participar do Rapadura. Até o próximo bloco, gente. Eu queria que você fizesse um comparativo com a comunidade pernambucana, né?